Facebook que había puertas abiertas y dije, perfecto, es el momento para mí, para venir aqui. Eu acho que é muito interessante. Eu penso que haber aqui uma plataforma para os artistas que puedan tener su estudio, su lugar y todo esto como una colmena de inspiración mutua, eso es óptimo. Yeah, no, I think it's great. I think it's there's a lot of different things, so it opens up different ways for people to think. I came with a friend of mine who told me about it as well. Are you enjoying it? Very much. Yeah, it's great. Thank you. It's very creative in many different ways, and I love all the different things and all the different ideas that are here. Que son todos pequeños ateliers y hacen una muestra abierta, acompañados de música, colegas, todos trabajan con arte, música, escultura, marioneta, cerámica. Fora tem também um artista que está a fazer uma projeção visual. Estava a ver agora, muito bonito. Também é espaço para crianças, para brincadeiras. Está bom. A desfrutar. O espaço é surpreendente, é fantástico e de facto a transformação deste edifício em oficinas desta forma é espetacular. E portanto eu vim ver este evento de propósito do Porto e estou a adorar porque efetivamente está a corresponder às expectativas e acho que de facto esta abertura à comunidade e a quem quiser entrar é uma forma dialogante e fantástica de se conseguir fazer com que a arte efetivamente chegue aos públicos que deve chegar. E acho que se consegue, vi aí muita gente estrangeira. Claro que a comunidade artística está cá, isso também se nota. E estou a achar mesmo muito interessante, bastante interessante. É um evento simpático, aperto, artisti super. È carino che ci sia in città di Lagos questo. Es bonito hacer estas cosas, ¿no? Artísticas, aprovechar todas las estructuras viejas, ¿no? Es un reciclaje a la final. Es bonito. Isto é muito bonito, o teatro. É sim. Mais para os meninos. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Estamos, portanto, na segunda palestra, na segunda conversa destas comemorações dos 25 anos do LAC, que se iniciaram a semana passada. As comemorações dos 25 anos do LAC vão decorrer até junho de 2022 e a programação vai incluir, além destas conversas, palestras, com vários convidados, vai incluir alguns concertos cuja programação ainda vamos anunciar, entrevistas com artistas, exposições que vão decorrendo no edifício e que vão mudando de normal ao fim de cada mês e que aproveitamos, portanto, para expor algum do espólio do acervo que o LAC construiu nestes últimos 25 anos, que são peças habitualmente deixadas por artistas que colaboram connosco e que, portanto, estão visíveis nas paredes do edifício e a cada mês mudaremos essa exposição. Deste programa das comemorações dos 25 anos, fazem parte ainda alguma programação digital que oportunamente iremos divulgar e finalizaremos estas comemorações com o lançamento de um livro que se propõe documentar o que foram, afinal de contas, estes 25 anos ou a história destes 25 anos do LAC. Nesta segunda palestra, ou conversa, se preferirem, o convidado é o arquiteto Frederico Mendes Paula. Eu, daqui para a frente, vou-me referir a ele como Frederico, porque somos amigos há muitos anos, e isso, o facto de sermos amigos, torna, digamos, esta apresentação um bocado mais difícil,
porque eu tenho conhecido muitas facetas notáveis do Frederico ao longo do tempo e torna-se um bocado difícil destacar uma ou duas para, digamos, falar do Frederico Mendes Paula. De qualquer modo, a primeira, digamos, faceta que eu quero aqui relevar é precisamente a do arquiteto e dizer que eu tive a felicidade, tive a sorte, o raro privilégio de ter assistido, de ter conhecido o Frederico há muitos anos e ter assistido, quando eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, ao planeamento e ao desenho e ao pensamento sobre aquilo que iria ser, digamos, o atual desenho da cidade de Lagos e do seu centro histórico, no gabinete do arquiteto Rui Mendes Paula, que era o pai do Frederico Mendes Paula, e, portanto, num gabinete que tiveram em conjunto. E esse gabinete teve a importância de desenhar uma cidade que é a cidade onde nós hoje em dia vivemos. Ou seja, muitas das coisas que nós fazemos e vivemos no dia a dia e todos os dias são precisamente o resultado daquilo que foram os projetos, os planos e o pensamento sobre a cidade do gabinete do arquiteto Rui Mendes Paula e do Frederico Mendes Paula. A pedonalização do centro histórico, por exemplo, ou de parte do centro histórico, alguma volumetria da cidade, a classificação de muitos dos edifícios, enfim, toda uma série de regras de arquitetura e não só, toda uma série de características que esta cidade tem hoje e que nos permitem viver numa cidade que, afinal de contas, se tornou bastante diferente, ou não seguiu, pelo menos, o caminho de outras cidades algarvias, como a Armação de Pera, ou a Praia da Rocha, ou mesmo Portimão, de certa maneira, são devidas a este gabinete que teve uma grande influência naquilo que é a nossa cidade hoje em dia. Por outro lado, o Frederico tem uma série de outras facetas, para além do arquiteto, ou em que não é apenas arquiteto, porque é também um escritor, neste momento até faz documentários além disso, é um especialista, e foi se tornando um especialista na história da presença árabe na Península e, por outro lado, da presença portuguesa em Marrocos, especialmente em Marrocos. E esse trabalho que o Frederico tem vindo a desenvolver é um trabalho que tem resultado em alguns livros, fruto de grande pesquisa, e ao mesmo tempo tem resultado em parcerias, como por exemplo algumas nominações que a cidade de Lagos tem e tudo isso. Portanto, eu não vou alongar muito mais, quero só dizer que quando o Frederico Mendes Paula faz uma conferência ou tem uma conversa como esta, podemos sempre esperar algumas surpresas e muita informação. Portanto, passo-lhe a palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela vossa presença aqui. Quero agradecer para já ao LAC o convite que me fez. Eu preparei aqui uma apresentação que tem um nome assim um pouco estranho. O Convento de São Francisco, os italianos e Lagos entre 1553 e o modernismo. Bom, o Convento de São Francisco não tem nada de estranho, é o Convento de São Francisco. Os italianos já têm um pouco, porque falar dos italianos durante a história de Lagos é falar de uma nacionalidade quando não existia o país, não é? A Itália é um país que se constitui nos meados do século XIX, 1800 e muito, porque a Itália era um conjunto de reinos, de repúblicas, de ducados, mas, no fundo, o que eu quero salientar aqui é a importância que os italianos tiveram para a história de Lagos e a presença constante dos italianos nesta cidade. E depois, Lagos entre 1553, porque é esta data tão precisa, o 1553, e o modernismo, que no fundo é uma corrente artística, literária, arquitetónica, isso perceber-se-á à medida que esta palestra for avançando. É evidente que o Convento de São Francisco está aqui em primeiro lugar porque o desafio, como foi feito inicialmente, foi falar deste local onde nós estamos. E nós estamos precisamente no local onde existiu o Convento de São Francisco, concretamente a igreja
do Convento de São Francisco. Disseram que se eu carregasse neste botão o slide passava. Passou assim, é para baixo. Já passou, não já? Não. Não. Ok. Já está o segundo. Ok. Eu vou começar com duas frases que são anteriores ao tal ano de 1553. Uma delas tem a ver com o século XIV e é uma frase que diz que El Rei Dom Pedro concedeu aos moradores de Lagos o direito de andarem armados. Isto é significativo, ou seja, quando um rei diz aos habitantes de uma cidade peguem em armas e andem armados, ou estamos no faroeste, ou então há alguma ameaça constante, que era o caso, que punha em risco a segurança das pessoas e que as pessoas tinham que se defender a qualquer momento, precisamente dos ataques corsários de que Lagos era objeto. A outra frase, que também é muito importante, é no século XV, quando, em 1410, é concedido aos moradores de Lagos o privilégio de não pagarem impostos de todos os produtos que comprassem e vendessem aos venezianos. Portanto, isto mostra muito bem também o peso que o comércio com a Itália tinha, nomeadamente com os venezianos, ao ponto de esse comércio ser incentivado através de benefícios fiscais, concretamente neste imposto que era a CISA, que caía sobre os produtos. O Convento de São Francisco, começamos agora no objeto do local onde estamos, terá sido fundado em 1518 pelo Bispo do Algarve sob invocação de Nossa Senhora do Loreto, portanto chamava-se Convento de Nossa Senhora do Loreto, que entregou o imóvel aos religiosos franciscanos da Província da Piedade. A Província da Piedade era uma espécie de Barlavento do Algarve, era uma província que abarcava esta região ocidental do Algarve, e esse convento é construído num lugar extremamente insalubre junto à ribeira de Mensafrim. E ele era de tal forma insalubre que muitos religiosos começaram a adoecer, alguns até morreram, e o convento começou a ter problemas estruturais por estar situado em terrenos pantanosos, digamos assim. Portanto, ele já seria construído nesta zona, mas digamos que aqui para baixo. Por outro lado, Lagos, antes do ano de 1553, era uma cidade ainda confinada ao núcleo primitivo, portanto tinha uma cerca de forma quadrangular, com cerca de 5,5 hectares de área, mas começava já a saltar para o exterior através de dois bairros periféricos a essa zona amuralhada, que era um bairro chamado Casa da Ribeira dos Touros, que abarca aquela zona da Rua Henrique Correia da Silva, Rua de São Gonçalo de Lagos, portanto era uma zona ao longo do pano norte da muralha do núcleo primitivo, e as chamadas Casas da Ribeira, que deram origem ao bairro da Ribeira, que acabaria por ser demolido em 1960, quando é construída a Avenida dos Descobrimentos. Existia um outro núcleo importante, extramuros, em torno da Igreja de São Sebastião, um núcleo habitado principalmente por mercadores. A ligação a esse núcleo fazia-se pela chamada Rua Direita, que ainda hoje existe, com o traçado que teria na altura, e existia um outro pequeno núcleo, onde hoje existe o parque de estacionamento do Anel Verde, que era a Gafaria ou a Leprosaria. No fundo era o Hospital dos Leprosos e era também a zona da lixeira da cidade. E não é por acaso que é nessa zona
marginal, digamos, à estrutura urbana e uma zona desclassificada, que vai surgir o primeiro cemitério de escravos, porque os escravos acabam por ser sepultados na lixeira da cidade e junto à leprosaria. E há pouco tempo acabaram por se encontrar cerca de 170 sepulturas de escravos naquela zona quando se fez a escavação para o parque do Anel Verde. Os italianos estavam presentes na cidade desde sempre. Sabemos que vários nobres sicilianos naturais de Messina e outros estrangeiros, portanto, daqui já se nota que eles não eram todos do mesmo país, eram de várias nacionalidades, milaneses e genoveses, fundaram em 1553 a Igreja de Porto Salvo, no Recio da Trindade, portanto, mais ou menos na zona onde hoje existem as ruínas do Convento da Trindade, mas enquanto as obras duraram, eles instalaram-se ou faziam o seu culto na Ermida de São Brás, que era um pouco mais abaixo, mais junto ao forte, ao local onde seria construído o Forte do Pinhão, onde também acolheram naturais de Valência, eles dizem mesmo da nação valenciana e catalã. A Ermida de São Roque, do outro lado do rio, foi fundada por milaneses e sicilianos. Quando chegamos ao ano de 1553, e eu penso que este ano é um ano decisivo para Portugal, mas decisivo também para Lagos, porque é o ano em que é construído em Portugal, ou que são construídos em Portugal, os dois edifícios modernos da arquitetura militar moderna neste país. Concretamente o Forte do Pinhão e o Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Os dois da autoria de Miguel da Ruda, e logo no ano seguinte, 1554, Miguel da Ruda começa também a projetar as muralhas da cidade de Lagos. E, portanto, Lagos está, nesta altura, na vanguarda das construções da arquitetura militar deste país. Este é o projeto de Miguel da Ruda, é a primeira planta que se conhece de Lagos, é uma planta que está datada de entre 1554 e 1556, está no Arquivo Militar de Estocolmo, e nós sabemos que ela é um projeto por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela sobrepõe ao desenho da muralha construções que existem. Ora, se fosse um levantamento, as construções já não existiam e só se desenhava a muralha. Por outro lado, ele desenha tramos de muralha e baluartes que nunca chegaram a ser construídos e, portanto, é uma proposta. Em terceiro lugar, porque no próprio desenho da frente ribeirinha está um papel colado em cima do desenho original. Pensa-se que já uma alteração de alguns anos depois e que também mostra que este desenho foi um desenho realizado antes da muralha estar construída e que foi o seu projeto. Esta é, de certa forma, a interpretação desse desenho. Eu não vou perder muito tempo com esta interpretação, vou apenas dar uma nota que me parece interessante. Miguel da Ruda diferencia aquilo que é uma estância de um baluarte, ou seja, o baluarte é um torreão que se situa no ponto onde a muralha inflete, enquanto que a estância é um torreão que sai do pano de muralha numa situação linear. E nesta altura, e mais uma razão para que corrobora esta ideia que isto era um projeto, ele chama aos vários baluartes e aos vários locais deste desenho nomes que mais tarde nunca teria. Por exemplo, o baluarte de São Francisco, e eu falo no baluarte de São Francisco porque ele vai se chamar assim por estar virado para o convento de São Francisco, onde nós estamos. Na altura chamava-se baluarte do Outeiro dos Ciganos. E, portanto, era um nome popular, um nome vulgar, porque naturalmente ali acampariam ciganos.
Por outro lado, existiam, junto ao Cais da Solaria, ou à Praia da Solaria, uma série de indústrias nem era de salga, eram fumeiros para peixe. Um chamava-se Fumeiro de Vicente Queimado, e nós hoje chamamos esse local o Chão Queimado. Portanto, terá também aqui havido uma apropriação ou uma transmissão deste termo. Uma coisa interessante é que na planta de Miguel da Arruda já havia a preocupação de tentar encerrar o pentágono da muralha através de um outro tramo de muralha em relação à riba, porque percebeu-se desde cedo que isso seria um ponto vulnerável no caso de um ataque terrestre que podia atacar os fortes que defendiam a barra. E Leonardo Ferrari, lá está outro italiano, que em 1650 elabora um atlas chamado Atlas de Leonardo Ferrari, que também está no arquivo militar de Estocolmo. Este mapa é uma cópia fiel do projeto de Miguel da Arruda, mas é mais perceptível, digamos assim. Miguel da Arruda, estamos em 1554, estamos no início das construções modernas da pirobalística, da chamada arquitetura militar do Abelbortado. Mas, entre 1450 e eu diria, aqui escrevi 1540, mas eu diria entre 1541, houve um período em que se começou a utilizar a pólvora, as construções militares começaram a sofrer metamorfoses para se adaptarem ao uso da pólvora, mas que no início o uso da pólvora era bastante polémico. Para já tinha um efeito psicológico mais do que um efeito prático, porque os canhões eram muito pouco eficazes, os projéteis eram em pedra, o tamanho da bala não coincidia com o calibre do próprio canhão, portanto a bala quando era disparada andava assim, depois saía de lado, aquilo não funcionava muito bem, tinha um alcance muito reduzido, 100 metros, 150 metros, e aquilo que era de facto eficaz nessa altura era o barulho e o fumo e o fogo que aquilo provocava, porque metia respeito, não é? As pessoas nunca tinham visto nada assim. É interessante que os artilheiros eram desprezados pela nobreza, porque a nobreza considerava que aqueles homens que manejavam os canhões eram uma espécie de bruxos, de pessoas ligadas a forças ocultas, a coroa utilizava sobretudo condenados que ia buscar às prisões para manejarem os canhões. E, para além do mais, a nobreza considerava que era uma forma cobarde de fazer a guerra. Porque eu disparava daqui um tiro, matava uma data de gente lá ao fundo, mas o que era honrado era eu pegar numa espada e ir lá ter com eles e dar-lhes um espadachim, umas espadadas na cabeça. Era esse, digamos que, a forma honrada de fazer a guerra. É evidente que, com o tempo, todas essas coisas se alteram. E eu agora vou voltar a Marrocos, ou vou falar um bocadinho sobre a arquitetura portuguesa em Marrocos, porque é em Marrocos que os portugueses vão aperfeiçoar a arquitetura militar, a chamada arquitetura militar da transição, em que vão pegar naquilo que são as construções pré-existentes das praças marroquinas quando lá chegam, que eram nitidamente construções medievais, e vão começar a adaptá-las ao uso da pólvora. Isto é um processo de 100 anos. É claro que é sobretudo no reinado de Dom Manuel, início do século XVI, que estas modificações se começam a fazer. Nas praças do Norte, através de dois debuxadores, eu digo a palavra debuxador quer dizer desenhador, porque era muito assim que se chamavam os engenheiros militares da altura, Francisco de Anzilho e Diogo Boitaca, que o Francisco de Anzilho era espanhol, o Diogo Boitaca chamava-se Jacques Boitaca, era francês,
eles são enviados para as praças do norte e começam a fazer alterações nas fortificações para as adaptarem ao uso da pirobalística. Os baluartes começam-se a arredondar para facilitar o ressalto dos projéteis, as muralhas começam-se a inclinar com a mesma função, surgem os alambores, que são aqueles embasamentos inclinados para afastar o atacante do pano da muralha e para evitar as operações de minagem. Ao mesmo tempo, Dom Manuel envia para as praças do sul 2 irmãos, Diogo de Arruda e Francisco de Arruda, que vão, no fundo, ter o mesmo papel que Danzilho e Boitaca tiveram nas praças do norte, e nesta imagem, dois exemplos, o baluarte de Alcácer Ben Safim, que é um baluarte que se começa a esticar para o exterior para abrir o ângulo de tiro, e uma peça da arquitetura militar portuguesa extraordinária, na minha opinião, porque alia a uma eficácia muito grande, um grande sentido estético, que é o baluarte de São Cristóvão em Azamor, em que se vêem baluartes, canhoneiras a vários níveis, porque nesta altura não se conseguia resolver o problema do tiro de proximidade e o tiro à distância. Nós, quando tínhamos um canhão numa superfície alta, tiro e à distância, mas queríamos atacar alguém que estava mais próximo da muralha, tínhamos que fazer o tiro cá em baixo. Mas quando abríamos canhoneiras na base do baluarte, o baluarte ficava vulnerável a ataques, e então tínhamos que combinar essas canhoneiras com matacães. Aqui, estas aberturas assim não são propriamente matacães, porque os matacães eram uma espécie de varandas projetadas com um buraco para onde se atirava objetos pouco simpáticos, o azeite a ferver, pedras e aquelas coisas, e tudo isto combinado com troneiras, convém não confundir com torneiras. Troneiras eram aberturas para disparar artilharia ligeira ou trons, e durante esta primeira metade do século XVI, Marrocos vai ser um verdadeiro laboratório da arquitetura militar portuguesa. Por outro lado, os italianos, que estavam muito à frente de nós, principalmente os teóricos, e eu aqui apenas estou a referir o grande mestre Francesco di Giorgio Martini, aliás, com quem Diogo de Arruda trabalhou nas Memórias de Nápoles. Ele, já nesta altura, faz um tratado de arquitetura, no ano de 1482, em que ele começa a pôr em causa as formas arredondadas dos baluartes, e aliás neste desenho em baixo à esquerda percebe-se muito bem porquê, porque criava ângulos mortos, e ele começa a perceber que a forma dos baluartes tem que ser uma forma que corresponda aos ângulos de tiro, para que todos os ângulos de tiro sejam cobertos e não existam aquilo que se chama ângulos mortos ou ângulos cegos. Por outro lado, os baluartes deixam de ser elementos isolados numa fortificação, ou seja, eles são elementos de uma máquina, e numa máquina todas as peças funcionam para o todo, ou seja, eles são concebidos de uma forma complementar uns com os outros, e a própria forma depois da fortificação é o resultado de todas essas linhas de ângulos de tiro que que esses baluartes, ou que as canhoneiras desses baluartes disparam. Uma coisa interessante nas teorias do Martini é que ele desmistifica completamente a pedra enquanto material nobre, digamos assim. Nós sabemos que na arquitetura medieval a pedra era tida como o material mais resistente, mas quando surgem os canhões percebe-se que a pedra tinha grandes inconvenientes. Por um lado, as pedras umas em cima das outras facilmente se desmoronavam com os tiros dos canhões, a pedra provocava muitos ressaltos e provocava uma outra coisa extremamente perigosa para os defensores das muralhas, que era a lascagem. Quando os projéteis atingiam as muralhas, a pedra lascava e muitos soldados eram mortos pelas lascas de pedra
e não tanto pelas balas em si. E então há de certa forma um regresso aos materiais mais flexíveis e mais deformáveis, como a taipa, como a alvenaria pobre de pedra, porque eram materiais que tinham a capacidade de absorver os impactos dos projéteis e evitar precisamente esses projéteis, esses ressaltos. Peço desculpa. O Miguel Arruda surge, ele vai para Marrocos com o pai e com o tio, ele era sobrinho do Diogo de Arruda e filho do Francisco de Arruda, e ele é encarregue no reinado de Dom João III, pelo príncipe Dom Luís, para fazer uma super fortaleza em Marrocos, para a qual ele vai criar uma equipa multidisciplinar. E isto também é importante porque a arquitetura do abaluartado vai pressupor também a existência de equipas multidisciplinares. Ele vai contratar um italiano, Benedetto da Ravenna, para fazer o projeto base. Esta autoria do Benedetto da Ravenna é posta em causa por Francisco da Holanda, que nessa altura estava em Itália e que diz que o desenho era dele e que o Benedetto utilizou um desenho feito por ele. O Miguel Arruda coordena o projeto, Diogo Torralva é a pessoa que faz a implantação do edifício no lugar, portanto cada um tinha a sua função. João de Castilho faz a obra, João Ribeiro é a pessoa depois que é responsável pela externa, e nós vemos aqui neste desenho do lado esquerdo a questão do baluarte em cunha, a eficácia de um baluarte em cunha virado para os canhões inimigos. Ele não dá nenhuma superfície frontal ao tiro inimigo, mas apenas um ângulo. E depois tudo aquilo que bate nesse baluarte é ressaltado e não provoca estragos. Outra coisa interessante é que a fortificação, que tem uma forma quadrada, assume uma forma de estrela, ou seja, os lados quebram-se para o interior, precisamente para abrir o ângulo de tiro, e surge aquilo que é fundamental na arquitetura abaluartada, que é o tiro rasante. O tiro rasante vem resolver a questão do tiro de proximidade, porque se o tiro rasa a muralha, eu se quiser fazer um tiro de proximidade a um determinado baluarte, eu faço o tiro a partir do baluarte onde estou. Não faço desse baluarte. É um tiro à distância que vai dar origem a um tiro de proximidade no baluarte seguinte. Por outro lado, o tiro rasante é um tiro que varre todos os chamados ângulos cegos ou ângulos... como é que é? Mortos. Isto é um esquema das canhoneiras de Mazagão, e por aqui vê-se o que era esta máquina de guerra, com as canhoneiras a amarelo, o tiro frontal para o mar. Esta cor, eu sou daltónico, por isso não sei se é azul, se é verde, mas é o tiro frontal para a terra, e depois ali a cinzento percebe-se uma série de linhas de tiro, que é o chamado tiro rasante. Bom, o Miguel Arruda, em 1541, coordena este projeto, é a primeira fortaleza abaluartada construída por portugueses, neste caso fora de Portugal. Ele depois vai construir São Sebastião na ilha de Moçambique, em 1546, São Jorge da Mina, no Ghana, 1548, e São Salvador, na Baía de Todos os Santos, em 1548 também. E depois vem para Portugal. E então vai construir no ano de 1553, para além do tal forte São Julião da Barra, que não nos interessa aqui. O que nos interessa é o nosso Forte do Pinhão, que é portanto, desses dois, um dos primeiros edifícios da arquitetura moderna militar no país. Este desenho que aqui está do lado esquerdo não é o Forte do Pinhão, é a bateria do Pinhão, já depois do terremoto, construída, desenhado por Baltasar Azevedo Coutinho, mas nela está localizado o local onde estava a bateria do Pinhão. Está São Julião da Barra, como é evidente, porque é
a outra fortaleza contemporânea e depois a Muralha de Lagos, que segue logo de seguida. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as duas primeiras fortificações modernas em Portugal são dois fortes, mas a primeira cintura de muralhas moderna no país é a Muralha de Lagos. E daí tem uma importância extraordinária, e eu diria mesmo, enquanto peça de arquitetura militar única neste país. É interessante ver que o Forte do Pinhão é desenhado na planta do Miguel da Ruda, que está do lado esquerdo, e depois na planta do Alexandre Massey. A do Miguel da Ruda é, como eu disse, 1554. A do Alexandre Massey é 1621. Ele é desenhado exatamente da mesma forma. Portanto, tanto um como o outro desenham o Forte do Pinhão da mesma maneira. É um baluarte pentagonal virado para a terra, com dois orelhões, com dois tramos de muralha que começam a bordejar a falésia e têm outros dois orelhões para tiro para a terra, e depois, um pouco à semelhança da Fortaleza de Sagres, salvo as escalas e as diferenças, é a reiva que faz a fortaleza. Ou seja, não é preciso cercar, o forte não tem que ser encerrado, ele basta fechar a parte de contacto com a terra, porque a arriba faz o resto do trabalho. Isto é apenas uma curiosidade, porque em 1930 ainda existiam vestígios da fortaleza, da bateria do Pinhão, não era do Forte do Pinhão, porque o Forte do Pinhão foi completamente arruinado pelo terremoto. Aliás, a falésia onde ele estava cai no mar e, portanto, o Forte do Pinhão está lá embaixo. Isto é uma bateria que é construída depois. A Muralha de Lagos acaba por ser também uma máquina de guerra eficientíssima. Basta dizer que a cidade de Lagos nunca foi conquistada, nem mesmo quando os franceses estiveram em Lagos, os franceses não entraram com as armas, não quer dizer que não conquistassem, porque a cidade de Lagos, ou a Muralha de Lagos, não é uma muralha de primeira linha da fronteira terrestre, não é uma muralha feita para resistir a um exército com artilharia pesada. É uma muralha da fronteira marítima e é uma muralha preparada para resistir, sobretudo, a ataques corsários que traziam artilharia ligeira. Por isso é que a muralha tem 2 metros de espessura na sua base e meio metro no seu coroamento. Por exemplo, Mazagão tem 11 metros de espessura, e basta ver que estas coisas não são por acaso. E a muralha resistiu, e como vamos ver, resistiu a um cerco no século XIX. No entanto, a muralha em si também não defendia a cidade, só por si. E a arquitetura abaluartada traz este novo conceito, que é o conceito de sistema. Lagos é defendido por um sistema de fortificações, a muralha, o Forte do Pinhão e um outro forte que seria chamado de Forte da Solaria e que teria sido construído no século XVI, antes do Forte do Pinhão. Apesar do Forte da Solaria, eu já vou falar sobre ele, porque existem muitas dúvidas, mas no fundo é no local onde hoje temos o Forte da Ponta da Bandeira. Ou seja, aquelas duas fortificações para defender a Barra, juntamente com a muralha da cidade, tornaram esta cidade completamente inexpugnável aos ataques para a qual estava destinada. A Muralha de Lagos tem e segue aqueles princípios da arquitetura do abaluartado que Miguel Arruda, em Mazagão, juntamente com Benedetto da Ravena, já tinha implementado, ou seja, os baluartes em cunha. Vemos aqui o baluarte das Freiras, que é nitidamente um baluarte em cunha. A questão da muralha ser agarrada ao terreno, acompanhar as suas ondulações e tirar por partido dos pontos mais altos que dominam o campo exterior para posicionar e concentrar a artilharia. Nesta terceira imagem, o pano de muralha quebrado para dentro. Vocês, se olharem para uma planta da cidade de Lagos, ela não é um pentágono com os lados direitos. Os lados quebram-se para o interior e, precisamente para abrir o tiro
rasante, abrir o ângulo de tiro rasante, e depois a última imagem mostra um baluarte, que é o baluarte da Gafaria, com o seu pano inclinado para provocar o ressalto dos projéteis, com duas canhoneiras para tiro rasante, protegidas por este elemento que é o chamado orelhão, que eu já falei antes nos orelhões, e aqui se percebe muito bem o que é um orelhão. Mas, se Lagos era um quadrado, e se a cidade se vai expandir para norte, por que razão esse quadrado não se transformou num retângulo e transformou-se num pentágono? Por uma razão muito simples. E esta planta do Francisco Lobo Cardena explica muito bem porquê. Porque existiam 3 colinas com supremacia sobre o território muralhado de Lagos, que se a muralha da cidade não fosse ocupar, ficava vulnerável a eventuais canhões que fossem colocados nessa zona e, portanto, o baluarte da Porta da Vila, o baluarte das Freiras e o baluarte de São Francisco, ou do Jogo da Bola, vão ocupar esses pontos estratégicos. Por outro lado, mais uma vez, isto é um sistema, não é uma muralha que funciona sozinha e que depois tem mais uns fortes para compor o ramalhete, digamos assim, mas é um sistema de fortificações composto por uma muralha, uma fortificação e 2 fortes que defendem a entrada da Barra e que, por sua vez, estão integrados numa rede mais vasta, que é a rede de defesa da Baía de Lagos, que inclui outras fortificações, como seja a Bateria da Ponta da Piedade, o Forte da Meia Praia, o Castelo de Alvor, Fortaleza de Santa Catarina, o Forte de São João da Barra, que alguns autores como quem? Como o Calapés Correia diz que não serve para nada, que não tem eficácia, e a Fortaleza da Ponta do Carvoeiro. Esta invencibilidade, de certa forma, da Muralha de Lagos está patente no ataque que o Drake faz em 1587 à cidade de Lagos e que, mesmo tendo desembarcado 1.100 soldados e tendo vindo com uma esquadra bastante forte que tinha acabado de atacar Cádiz, chegou a Lagos e foi dissuadido e não atacou sequer a cidade porque percebeu que não tinha hipótese nenhuma. Agora voltamos aqui ao convento de São Francisco. São Francisco, com Nossa Senhora do Loreto, que estava ali embaixo. Eu tenho que começar a acelerar, começo a falar e depois não me calmo. O convento que estava na zona mais baixa é transferido para o local onde nós estamos, precisamente porque não reunia as condições de salubridade para estar naquele local, e o anterior convento de São Francisco passa-se a chamar São Francisco Velho, e existe uma descrição que diz que os próprios religiosos constroem uma calçada ligando um ao outro. É interessante ver que na planta do Alexandre Massey, São Francisco Velho está localizado como sendo um chafariz. Isto é um desenho daquilo que poderia ser a cerca do convento de São Francisco. É completamente especulativo, porque eu não sei como é que era a cerca do convento, mas parece-me que o que é importante é que existia uma cerca, o local do convento lá embaixo, que é precisamente onde está aquela estrela mais em cima. O convento cá em cima também está bem localizado, e a tal calçada e o aqueduto. Os italianos continuam a ser os braços direitos dos reis portugueses enquanto engenheiros militares. Por exemplo, Dom Sebastião socorre-se de um outro italiano de Bolonha chamado Filippo Terzi. O Filippo Terzi vai inclusivamente com ele para Alcácer Quibir, e vai para Alcácer Quibir com a missão de organizar os acampamentos do exército durante a noite. Nós sabemos que o exército, quando sai de Arzila e até chegar ao campo de batalha, passa 4 noites, e imaginem o que é quando eles chegavam todos a um sítio. Agora vamos dormir aqui. Eram 26.000 pessoas com 500 carros, com munições, e quem é que organizava isto tudo? Quem é que dizia
onde é que ficavam as balas, onde é que estes dormiam, onde é que estes ficavam, era o Filipe Terzi. Mas mais importante do que isso, quando a batalha começou, o Filipe Terzi andava de esquadra na mão, junto aos canhões, a estudar com ele os ângulos de tiro para conseguir dar-lhes as indicações certas da inclinação que os canhões tinham que ter para atacar, digamos, o inimigo. Filipe Terzi, que continuou, durante o reinado dos Filipes, a ser o engenheiro militar do reino. No início do século XVII, chega a Lagos um outro italiano, Alexandre Massey. Alexandre Massey era o ajudante de um outro italiano, Leonardo Torriano, que esse sim era o chefe das construções militares em Portugal. O Alexandre Massey tem duas campanhas no Algarve, uma em 1617 e outra em 1621. Ele propõe uma série de melhorias para as muralhas. Aliás, ele diz que o Algarve está muito mal servido de muralhas porque nenhuma delas ou está feita ao estilo moderno, exceto a cidade de Lagos, que ele diz que é uma cidade muito bem assentada e grande. E ele então, para Lagos, ele vai propor uma série de obras que foram consideradas pelo Torriano como quimeras e como um esbanjamento de dinheiro. Ele queria fazer baluartes em frente às portas, fosses, pontes levadiças, um muro a delimitar a ribeira e, no fundo, não fez nada disso. Eu vou apressar aqui um bocadinho a apresentação. A Muralha de Lagos acaba por ser assim, depois de ser construída, e eu vou aqui citar o Rui Parreira numa frase que ele tem, que eu acho que é extremamente interessante, porque diz assim: na cerca nova, cada um dos elementos se relaciona assim com os restantes, ou seja, a tal ideia que cada baluarte é uma peça da máquina. As suas linhas compositivas resultam da trajetória de tiro e, como tal, linha de visão e artilharia confundem-se. E, portanto, no fundo, são essas linhas que vão definir o traçado da muralha. No século XVII é proposto uma fortaleza de grandes dimensões para a zona sul da muralha, o chamado Pentágono. Se o centro histórico tem 30 hectares de área, esta fortaleza deveria ter 15 hectares. O próprio convento da Trindade ficava lá dentro. Existe uma polémica em relação à data. A DGPC diz que a formulação desta proposta era em 1643. Rui Paula diz 1693. Não interessa. Não altera nada. Depois aqui, no fundo, para mostrar que estes debuxadores, estes engenheiros militares fizeram não só estas muralhas aqui em Marrocos, como fizeram as muralhas as construções mais importantes do regime. Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Convento de Cristo em Tomar, Mosteiro da Batalha, Mosteiro da Alcobaça, a Casa dos Bicos, e, portanto, eram, de facto, as pessoas com mais saber e mais categoria nesta altura. Em 1716 há um episódio engraçado que, aliás, é contado assim de uma maneira um pouco estranha, eu nem sei como é que é de dizer, porque ele é um pouco confuso, mas parece que um tal António Caminha estava no Brasil e roubou uma estátua de uma Nossa Senhora da Glória que tinha a altura de 2 homens, portanto, tinha para aí 3,5 metros. E então o António Caminha pegou na estátua e colocou-a dentro de uma nau que se chamava Falcão, e o objetivo dele era entregar ao rei de Portugal para ele construir uma ermida em Lisboa dedicada à Nossa Senhora da Glória. A polícia do Brasil não, que nesta altura não havia Brasil, a polícia entra no barco antes do barco de partir, leva o António Caminha de charola e o António, a desgraçada, a pobrezita da Nossa Senhora, acaba por fazer a viagem sozinha, dentro de uma caixa, e ainda por cima, quando passam pelo Cabo de São Vicente, é apanhada por um temporal que a atira para a Baía de Lagos. O barco afunda-se na Baía de Lagos e ela dá à costa na meia praia.
Os religiosos do convento dos Capuchos são avisados, vêm buscar a Nossa Senhora, levam-na para o convento dos Capuchos e, a partir dessa altura, o convento dos Capuchos passa-se a chamar Convento de Nossa Senhora da Glória. A seguir vem o terremoto. Eu não vou falar muito do terremoto. Penso que só isso dava uma conferência, mas terremoto e tsunami destruíram completamente a cidade. Em Lagos foram desenvolvidos estudos suficientes para se perceber de forma científica todos estes mecanismos, o que é que aconteceu, e mais, para prever o que é que acontecerá se houver um novo terremoto com características semelhantes. Mas aqui neste desenho consegue-se perceber o que é que aconteceu. Esta linha amarela é a linha da inundação através do tsunami. A população, aliás, o governador e o exército abandonam a cidade de Lagos e vão para Tavira. Lagos deixa de ser capital do Algarve. Mais grave do que isso, a população de Lagos abandona a cidade e vai se concentrar num bairro de barracas em torno da ermida de Santa Amaro, e a própria estrutura urbana da cidade é completamente alterada. O centro religioso, que estava em Santa Maria da Graça, na zona da Porta da Vila, passa para a atual Praça do Infante, e aquilo que era o centro administrativo, o centro político, que estava na Praça do Infante, passa para a atual Praça Gilianos. Isto é uma listagem dos edifícios arrasados. A única coisa que interessa é perceber-se que, de acordo com esta listagem, o convento dos Padres Capuchos foi completamente arruinado. E ele é arruinado e é reconstruído no final do século XVIII. Esta era a igreja de Nossa Senhora da Glória, com o convento ao lado. Tem uma particularidade muito interessante, que é aquela chaminé barroca que existe ali na atual GNR, que tem uma chama no cimo, e isto remete-nos um pouco para aquilo que é o barroco italiano, mais uma vez o italiano, porque o chamado barroco flamejante apenas vingou em Itália através de um grande mestre, Bernini, e é estranho como é que... Se me deixares só fazer aqui um apontamentozinho, talvez para, eventualmente, algumas das pessoas não conhecem esta fotografia, ou esta imagem. O que nós vemos ali é ainda o edifício da GNR. Eu ponho aqui assim, exatamente. Se percebe melhor. O edifício da GNR continua ali, portanto foi mantido, e exatamente aqui onde nós estamos é onde estava a igreja. Isto é só para situar. Portanto. E a igreja tinha uma presença enorme, ou seja, na fotografia de baixo vê-se que o próprio convento e o edifício da LAC hoje andam ela por ela. Ela aqui se calhar está um bocadinho distorcida, porque a prisão também tem uma certa presença, mas esta igreja era uma igreja majestosa. Com o terremoto, ou em 1834, as ordens religiosas são proibidas, o convento deixa de existir, e diz-se que existe uma referência que diz que os livros da biblioteca do convento eram vendidos a peso nas mercearias da cidade de Lagos para servirem de invólucros para a venda dos produtos que eles faziam. Alexandre Massey retrata Lagos neste período. Alexandre Massey, peço desculpa. José de Santos Vasconcelos retrata Lagos neste período de estagnação. Ele vai intervir no Forte da Ponta da Bandeira. Eu vou começar a acelerar porque já são 19 horas. Esta planta eu penso que é interessante porque existem muitas descrições de que no lugar do Forte da Ponta da Bandeira existia o chamado Forte da Solaria, e até há um autor, Calapés Correia, que fala no Forte da Trindade, mas de facto
A planta do Miguel da Arruda não tem forte nenhum. Se nós seguirmos aquilo que Daniela Nunes Pereira, no seu livro, aquele princípio de que quando estão duas imagens sobrepostas temos um projeto, no fundo aqui estaria um projeto do tal forte da solaria, e Alexandre Massey também não desenha um forte. Ele, aliás, tem aqui a legenda, este S diz que o molho assinalado fará de custo, e depois tem lá um preço. Portanto, ele chama-lhe um molho. Nesta altura, o forte, a escadaria que tinha é transformada em rampa, as guaritas que tinha são retiradas, são introduzidas canhoneiras. O forte não tinha ponte levadiça, tinha uma ponte em alvenaria, e são projetadas, para além das 5 canhoneiras para o mar, mais 4 para cada um dos lados. Ao que parece, não terão sido construídas, porque nesta imagem vê-se que não foram construídas. Esta são as plantas de Baltazar Azevedo Coutinho. Os franceses, também não vou falar muito sobre os franceses, eles estiveram em Lagos, fizeram algumas pilhagens, entraram pacificamente com a conivência das autoridades da altura, mas acabaram por ser expulsos numa noite de grande carnificina, em que eram atirados mortos da Rua da Barroca e da Ponta da Piedade, e tantos foram mortos que há descrições que dizem que nos anos seguintes, quando se construíam casas em Lagos, encontravam-se geralmente corpos de soldados franceses enterrados nessas casas. 70 anos depois do terremoto, Lagos estava numa situação miserável. Há um homem chamado Domingos Melo que escreve ao Congresso dizendo que a cidade está pobre, demolida, não tem calçadas, não há polícia, tem moléstias contagiosas, falta limpeza em geral, as águas estão impróprias para beber, não tem um relógio, ninguém sabia as horas, era um porto sem mar, não tinha polícia, aliás, era um porto sem cais, não tinha polícia, não havia câmara. E depois ele dizia uma coisa muito engraçada, que não tem graça nenhuma, que é que os 2 hospitais que existem são prejudiciais ao melhoramento dos doentes. Quer dizer, se uma pessoa adoecesse, era melhor não ir ao hospital, porque saía de lá pior. Depois há aqui uma outra planta que não interessa. E depois, durante a Guerra Civil, Lagos é cercada durante vários meses. Lagos era uma cidade liberal, os absolutistas nunca cá entraram. As portas chegaram a serem taipadas com pedra. Os absolutistas estavam na fonte coberta, cortaram o aqueduto, posicionaram a artilharia no Monte Molião e no Cerro das Mós e ocuparam a zona da aldeia. Portanto, esta zona aqui do Escondidinho, estas casas por aqui fora, estava tudo pejado de guerrilheiros do Remexido. E então a tal imagem da Nossa Senhora da Glória, que estava aqui, é levada para a Igreja de São Sebastião para não ser rapinada. Apesar já não demora muito, apesar destes pedidos ao rei para que se interviesse na cidade, para recuperar a cidade, não é a coroa que vai recuperar a cidade de Lagos, mas é a indústria conserveira. Eu não sou um especialista na indústria conserveira, mas percebo que existe uma diferença entre estiva e conservas, ou seja, a estiva é a salga, o peixe era salgado e colocado em barricas ou em caixas de madeira e depois era exportado, e isto é uma fase inicial da transformação do pescado. Com a generalização da folha da Flandres e das máquinas de quinar a folha e de cortar, começam a proliferar as fábricas de conserva, em que o peixe é colocado nessas latas e depois é cozinhado. Em Lagos chegaram a existir 34 fábricas nesta altura, e são estas fábricas que vão reconstruir a cidade. É claro que a chegada do caminho de ferro é também importantíssimo. Para há 100 anos para o ano. Sim. Esta é mais uma imagem da igreja que se percebe, mas o que é importante é que nós temos na nossa cidade um património desta altura, sobretudo de edifícios em Art Deco, Arte Nova, em esta arquitetura revivalista e eclética, em que esta burguesia industrial se afirma
pela cor, pelos novos materiais, os azulejos, as varandas de ferro fundido e, de certa forma, está aqui a marca deste ressurgimento de Lagos no final do século XIX e no primeiro quartel do século XX. Existe um primeiro loteamento industrial, o parcelamento do Pocio de São João, que data dos anos 20. Ele está aqui nesta planta do Raul Frederico Rato de 1924. E eu vou aqui contar mais uma história que em 1890 chega a Lagos um italo-croata chamado Jorge Novak de Vincenzo. Ele chega em 1890, tem 26 anos, ele vem com o irmão que é um comandante naval, tinham dinheiro com certeza, e vão fundar uma fábrica chamada Fábrica Novak, que era uma estiva que se situava mais ou menos entre a Bomba da Galp e ali o local onde era a antiga cooperativa. Este Jorge Novak apaixona-se por uma rapariga que era a Marie, ele tinha 26 anos, ela tinha 16, casa-se com ela em 1898, ela era filha, diz-se que eram ingleses, mas é estranho porque eles têm nomes franceses, ela era filha de um Eugène e Angélique Boulin, casa-se com ele e os pais oferecem como presente de casamento uma casa que se chamou Casa Novak e que nós dois conhecemos como Casa das Palmeiras. O Jorge Novak teve uma importância muito grande em Lagos, porque ele torna-se gerente, ele já era proprietário de uma fábrica, ele torna-se gerente da fábrica de Elori Palmeiras, que eu presumo que seria dos sogros. Para além disso, nesta altura, por haver muita exportação de produtos e muitos estrangeiros em Lagos, ele é nomeado cônsul do Império Austro-Húngaro em Lagos e vice-cônsul da Grécia. Para além do mais, ele privava com o rei Dom Carlos, ou seja, o rei Dom Carlos de vez em quando vinha cá a Lagos no iate, fundeava o barco ali na meia praia e dava umas almoçaradas em que o Jorge Novak era assíduo dessas almoçaradas. Nesta planta localiza-se aquilo que eu falei, mas o que é interessante é ver-se que a Casa das Palmeiras, nas suas traseiras, a Casa das Palmeiras é um edifício dos finais do século XIX, completamente simétrico, mas que do lado norte tem um acrescento em betão armado já dos anos 40, digamos assim. E dentro desse acrescento existe qualquer coisa que aqui está nesta segunda fotografia, mas que depois lá dentro existe uma espécie de fonte e que ao mesmo tempo é um oratório. Isto remete-nos para a planta do Massey, quando ele diz que naquele local havia um chafariz, provavelmente seria este. E existem duas citações que são interessantes. Uma que é do João Paulo Rocha, que diz que há poucos anos encontrou-se canalização de grês que, partindo do aqueduto que abastecera Lagos com a água da fonte coberta, se dirigia para o terreno onde hoje existe uma fábrica de peixe pertencendo a Jorge Novak e onde existiu o convento formado em 1518 pelo bispo Silves Tatatá. E por outro lado, José Carlos Vasques diz assim: da igreja do antigo convento encontram-se ainda vestígios na cozinha de uma habitação que pertenceu a Jorge Novak. Eu vou acabar agora com este edifício, com o edifício da LAC. O edifício da LAC, que é construído em 1941, é uma adaptação de um projeto tipo do arquiteto Cotinelli Telmo, realizado por Rodrigues Lima. E eu faria aqui só um pequeno parênteses para dizer o que é que foi o modernismo em Portugal. O modernismo em Portugal começou por ser uma corrente extremamente progressista e moderna. Eu vou apenas apresentar aqui exemplos de um arquiteto para se perceber como é que um arquiteto em 3 fases muda como este mudou. Era um dos melhores arquitetos do modernismo, Cassiano Branco. Aqui estão 2 edifícios construídos por ele no período em que o modernismo se afirma em Portugal como uma corrente moderna e revolucionária, tirando partido do betão armado e das possibilidades que esse betão armado permitia
ao nível de rasgar grandes aberturas horizontais nos edifícios. É um prédio na rua Álvares Cabral, em Lisboa, e o Hotel Vitória, na Avenida da Liberdade. Depois, isto foi, digamos que entre os anos 25 e 35. A partir de 1935, o Estado Novo endurece o regime, com a estruturação, digamos assim, ideológica do regime de Salazar e com a entrega dos principais projetos aos arquitetos do regime, principalmente a Cotinelli e Telmo, e aqui está a imagem daquilo que foi a exposição do mundo português, que marca, digamos que, essa afirmação do regime nacionalista, ou da arquitetura nacionalista, que não é indiferente ou que não está relacionada com a arquitetura do Speer na Alemanha, com a arquitetura fascista do Mussolini ou com a arquitetura franquista. E o próprio Cassiano Branco, que começa por fazer aqueles projetos com aquela modernidade, aqui começa a ter cariz fascista. Ele era antifascista, mas tinha que comer todos os dias. E então ele começa a fazer, digamos que, este tipo também de arquitetura, mas o pior vem a seguir, porque após a Segunda Guerra Mundial e com a queda do regime nazi e do regime fascista em Itália, há um endurecimento muito grande do franquismo, aliás, do franquismo que tinha tido uma guerra civil terrível, e o franquismo e o salazarismo, nessa altura, enquanto regimes sobreviventes, endurecem muito mais, e então o estilo nacionalista vai descambar para um estilo chamado português revivalista, que nós conhecemos como o estilo português suave, e que o Cassiano Branco desenha isto 15 anos depois de ter desenhado aqueles edifícios com aquela modernidade. É evidente que o Algarve é periférico, é uma região periférica, e era muito mais periférica naquela altura. Lagos é periférico no Algarve, e portanto era duplamente periférico, mas temos um bom exemplo de um edifício de influência desta arquitetura nacionalista, que é o cinema, mas temos sobretudo elementos português suave, a Casinha da Água, o posto de turismo, e isto é interessante verificar que o modernismo português nunca conseguiu acompanhar tecnologicamente a grande revolução modernista da Europa, que era a substituição das estruturas tradicionais por estruturas de betão armado, e o exemplo está aqui. Nós temos aqui um edifício com paredes resistentes, paredes perfeitamente clássicas, mas temos um varandim em betão armado em consola. Ou seja, o modernismo vai ser um sistema híbrido e de transição entre a arquitetura clássica portuguesa e a chamada arquitetura, o chamado movimento moderno. No Algarve, o que é interessante verificar é que o modernismo é uma espécie de arquitetura efêmera e garrida, que não muda nada em termos estruturais, mas que se afirma apenas pela cosmética. E nós vemos aqui estes exemplos, são casas iguais às outras, mas que procuram sempre uma afirmação pela cor e uma afirmação pelas linhas horizontais. Outros exemplos, e eu acabo com este diapositivo, outra vez, do edifício onde nós estamos, que é muito interessante que, se nós retirarmos a cosmética a este edifício, temos 4 janelinhas no primeiro andar, uma porta e outras 2 janelas no resto de chão, e ele poderia ser um edifício como os outros. Ou seja, ele não conseguiu afirmar-se pelo modernismo em termos tecnológicos, mas afirma-se muito bem, e eu acho que este é um edifício com muito interesse, porque é um edifício que vai buscar ao modernismo as suas principais linhas de força em termos decorativos, que são estas horizontalidades, que é, no fundo, o tentar ser moderno numa altura em que a tecnologia não acompanha esse desejo de modernidade. Já agora uma pequena curiosidade. Portanto, esta cadeia
está cá em Lagos, mas também está em muitos outros sítios deste país. Projeto tipo. Exatamente. Tal como aquelas escolas primárias também do Coutinelli e Telmo. Portanto, dificilmente Coutinelli e Telmo terá estado aqui. Sim, não, quem esteve aqui foi o outro arquiteto. Exatamente. Foi do projeto. Porque, repara, um projeto tipo é um projeto que tem uma intenção, mas cada terreno, cada parcela urbana tem uma configuração diferente. E, portanto, os projetos tipo, quando são implementados, têm que se adaptar ao local. Agora, eu digo uma coisa, há uma diferença muito grande entre estes projetos tipo do Coutinelli e Telmo enquanto projetos de influência modernista, porque ele de facto tem características modernistas, enquanto que as escolas primárias, por exemplo, a Escola do Bairro Operário, é um português suave típico, a Casa dos Cantoneiros aqui na Avenida, são projetos completamente revivalistas, com os telhados orientais a dizer que os portugueses chegaram até à China, com as cantarias do Manuelino, com as esferas armilares do Manuelino também, com não sei o que do Joanino. No fundo, aquilo é uma mescla de cosmética, de afirmação da Portugalidade. No fundo, é isso. Pronto, eu penso que chegámos mais ou menos ao edifício, portanto estamos digamos... Continue, ficamos aqui até amanhã. Exato. Por isso mesmo, se tiverem perguntas, se tiverem questões, eu, por exemplo, durante esta sessão, houve um momento que estava cheio de curiosidade, que é, afinal, o que é que aconteceu à Nossa Senhora, mas parece que foi respondido, mas de qualquer maneira... Eu não sei o que é que aconteceu. Começou por sair daqui? Pois, eu não sei se a Nossa Senhora é aquela imagem que está na Igreja de São Sebastião, quando nós entramos do lado direito, há uma Nossa Senhora, de facto, calmeirona, que ali está. Eu não sei se é essa, porque eles dizem que a Nossa Senhora tinha a altura de 2 homens, são para aí 3,5 metros. Não sei. Entretanto, enquanto vão pensando nas perguntas, eu vou passar aqui uma senhora, Maria da Graça Ventura, que nos faz várias perguntas ao mesmo tempo. Começa por elogiar o orador e depois coloca as seguintes questões. A Fortaleza de Sagres foi mesmo edificada pelo Infante? Não, a Fortaleza de Sagres é muito mais recente. Aliás, a Fortaleza de Sagres, eu não sou a pessoa para responder em relação à Fortaleza de Sagres, porque eu não vim fazer uma conferência sobre a Fortaleza de Sagres. E se tivesse vindo, tinha-me preparado. Está ali o nosso amigo Valdemar Coutinho, muito melhor do que eu, poderá responder a isso. Eu sei que a Fortaleza de Sagres é construída inicialmente com características medievais e que aquela parte abalortada é uma parte muito mais recente. Mas não sou eu que devo responder a essa pergunta. Pronto. A mesma senhora faz outra pergunta, não sei se será também contigo, que é: a Rosa dos Ventos faria parte da primitiva construção? E depois há ainda uma... Isto é uma conferência sobre o lago. Exatamente. E depois há uma terceira pergunta, que é: por que razão não se investiu na modernização da Fortaleza no século XVI? Qual Fortaleza? Aparentemente a de Sagres. E depois diz que Francis Drake tomou-a muito facilmente em 1587. Isso é verdade. O Francis Drake, depois de não conseguir atacar Lagos, atacou a Fortaleza de Sagres. Se houver perguntas aqui na sala, ou algumas perguntas em casa ainda, se quiserem. Peço desculpa, meu nome é Sónia Felicidade. Em relação à Fortaleza de Sagres, como há aqui alguém que conhece muito bem, que é o Dr. Artur de Jesus, historiador e investigador, já agora se calhar ele poderia responder e assim ficávamos mais esclarecidos. Eu perguntei-lhe antes de falar, portanto ele tem alguma disponibilidade. É só isso, em pouco tempo, eventualmente. Obrigada. Obrigado. A Rosa dos Ventos, portanto, não existiu pura e simplesmente. Creio que seja uma construção recente. Não há nenhuma planta militar ao longo da história da Fortaleza de Sagres em que venha referenciado esse tipo de construção. A engenharia militar do século XVIII, quando
retrata a fortaleza de Sagres. Há um engenheiro que é muito específico até, com um mato de zimbro a citar. E, portanto, se existisse essa construção no interior da fortaleza, portanto, ela não passaria despercebida aos engenheiros militares que a foram retratando. Em relação à questão da muralha, portanto, o Frederico já falou muito bem, portanto, ela é do século XVI, o infante começa, aliás, o propósito do infante Dom Henrique em Sagres não é fundar nenhuma escola náutica, nem coisa que se pareça, mas um ponto de apoio à navegação. Ele é muito claro a 2 meses da morte dele, portanto, ele rediz o seu testamento em Sagres, ele morre em Sagres a 13 de novembro de 1460, como sabem, e no seu testamento ele é muito claro em relação ao que ele pretende fazer em Sagres, e não é mais do que um ponto de apoio material e espiritual à navegação. Aliás, pegando também no que o Frederico disse em relação à questão dos italianos, é interessante verificarmos que a única viagem que está documentada a sair das águas do Cabo de São Vicente ocorre em março de 1455, foi negociada na Raposeira ou eventualmente junto à ermida de Guadalupe, na Quinta de Guadalupe. Precisamente o chefe dessa expedição é Luís de Cadamosto, ou Alvise de Cadamosto, que é um veneziano que é também atirado pelos ventos para as águas de Sagres, e a quem o infante Dom Henrique enviou ao seu secretário, estando na Raposeira, com amostras de produtos, portanto, para comércio. Portanto, a ideia da escola náutica, etc., isso cai absolutamente por terra, porque há uma passagem também do nosso cronista Gomes Gianes de Zurara, em que ele diz que a povoação que é fundada pelo infante Dom Henrique em Sagres suscitou o interesse dos mercadores genoveses. E ele até diz que a certa altura, é curiosa essa nota, ele diz que os genoveses não são pessoas de jogar o seu dinheiro fora em termos de investimento. Ou seja, a vocação de Sagres era uma vocação tal e qual como a de Lagos, comercial. Portanto, o infante Dom Henrique é um homem multifacetado, é um homem do seu tempo, é um homem que também vai à procura de negócios, está ligado à pesca, está ligado a várias situações, e não é por acaso que ele se vai estabelecer em Sagres, é o primeiro senhorio dele no Algarve, aqui em Lagos, na zona de Alvor, portanto, toda a zona marítima, ele apercebe-se do valor estratégico da região. Portanto, Sagres é um posto militar, portanto, o Frederico também citou isso muito bem, estamos numa fronteira marítima perigosa, não é? E o perigo vem ali do outro lado do mar, e, portanto, toda esta linha da frente, até do Reino de Portugal, não é por acaso que é o Reino do Algarve, que tem defesas próprias, tem uma sede de governo próprio também aqui nesta cidade. Portanto, toda essa dinâmica militar vai dar um cunho muito importante à vida não só da nossa região, mas de todo o Algarve. Obrigado. Obrigada, Artur. Mais alguma questão? Não sei se saberás responder, isto agora voltando aqui à LAC. Portanto, o convento foi destruído depois do terremoto. A minha dúvida é, porquê que este terreno foi usado para prisão? Portanto, onde é que vem... Não sei se saberás responder. Isso é uma boa pergunta. O convento é desativado. Provavelmente era mais natural demolir o convento e deixar a igreja. Digo eu. Eu também não percebi. O convento ficou. É evidente que acabou por ser adaptado, porque em 1910 ele é entregue à GNR. Mas a igreja é demolida. E eu penso que a demolição da igreja é completamente gratuita. Não sei porquê. Porque é que se vai demolir uma igreja para fazer a prisão? Haveria com certeza, naquela altura, terrenos disponíveis para fazer a prisão noutro sítio. Porque é aqui. Não sei. Hã? Eu posso só referir... Não, a igreja foi reconstruída no pós-terremoto. Aliás, a fachada da igreja de Nossa Senhora da Glória é uma fachada tipicamente barroca. E se é barroca, é do pós-terremoto. E, portanto, ela é reconstruída no pós-terremoto. Ela é demolida para dar lugar à prisão. Qual teria sido a justificação? Não sei. Eu posso só acrescentar uma coisa.
arquiteto. Nós, portanto, a LAC fez um pequeno trabalho de investigação, sobre algo que há muito tempo nós desejaríamos fazer, sobre realmente todas as funções deste espaço, deste imóvel, deste edifício, deste lugar. Desde a questão do convento, passando pela igreja adjacente e depois o facto de ter sido construído este empreendimento a nível nacional, no fundo, que foi a construção das cadeias comarcãs por parte do arquiteto Tinelli Telmo, não é? Sendo ele o responsável. E relativamente ao espaço e ao facto da igreja ter sido destruída, pelo que eu me pude informar e ler, porque não há muita informação sobre isso, é pena, tem exatamente a ver com a dimensão do próprio edifício, porque o objetivo seria fazer uma cadeia de facto com esta dimensão e que na verdade nós vamos encontrar que depois acaba por também funcionar durante muito pouco tempo. Ela está ativada de facto muito pouco tempo, nós conseguimos verificar essa situação e seria não mais do que 15 presos de delitos sem gravidade, de delitos comum. Eu tenho um nome próprio que eu agora não me estou completamente a recordar. Mas nós... Exatamente. Portanto, ela depois acaba por ter, isto agora é só uma curiosidade, acaba por ter custos... Há registros que os custos são muito grandes. Claro. E que não fazem sentido, claro. E acaba por ser desativada e de facto está. Mas pronto, respondendo aqui à Rita, eu penso que tem a ver com isso, com o facto de, em vez de demolir o convento, portanto, a igreja estava completamente abandonada, não é? Como se sabe, e o espaço seria coincidente com aquilo que era o objetivo. Sim. Penso eu, portanto, daquilo que pude apurar, mas certamente haverá. É só... Mas o convento podia ter sido ocupado pela GNR. A igreja podia ter continuado como igreja e podia-se ter construído uma prisão num outro terreno, saindo mais barato do que estar a demolir uma igreja, e ainda por cima um atentado ao património desta cidade, que foi a demolição daquela igreja, não é? Já agora... É incompreensível. Mas houve ao longo do tempo uma enorme diminuição de igrejas e conventos na cidade, fosse pelo terremoto, fosse por outras causas. Mas não as desta dimensão. De facto, houve até igrejas, houve uma que se transformou numa taberna e que depois se transformou num quartel de bombeiros. Houve outra que se transformou num clube de jazz. Houve outras que se transformaram em dependências do quartel. Mas em nenhuma delas houve aquela demolição e eram igrejas com outra importância. Mas de certa maneira, especulando, eventualmente podemos concluir que não haveria tanta procura para tanta oferta. Ou seja, estou de alguma maneira a dizer que a população de Lagos não teria características tão fortemente religiosas que justificasse todas as construções religiosas que foram feitas ao longo do tempo. Mas isso podia-nos levar agora para um fenómeno que está a acontecer na Europa, que é a chamada eutanásia das igrejas. E que tem dois exemplos completamente opostos. Por exemplo, em França, estão-se a demolir igrejas do século XIV e do século XIII porque não há crentes para ir à missa. E na Holanda, estão-se a adaptar igrejas dessa época a bibliotecas. Porque o espaço está lá e tem características para poder ser utilizado dessa forma. Eu sendo confrontado com essa situação da demolição aqui deste edifício para se fazer uma cadeia, eu só posso pensar em ignorância, não é? Porque a cadeia fazia-se em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Se me derem licença, é só dentro do que estão a falar e muito bem, é só mais um contributo que acho que é importante no caso. É preciso não esquecer que com a implantação do liberalismo em 1834, portanto os conventos e as ordens religiosas sobretudo, e depois com a República isso vai voltar a acontecer, vai haver uma feroz perseguição, portanto, e até uma desacralização progressiva em termos da nossa estrutura social. É preciso não esquecer que 1834 em Portugal acaba por ser uma espécie da nossa Revolução Francesa, que aconteceu já mais tardiamente, não é? E essa questão da desacralização vai ter muitas faces visíveis até aqui na nossa zona. O Cabo de São Vicente, por exemplo, que é hoje é conhecido pelo seu farol,
o Farol era também um convento franciscano, irmão deste que aqui está, portanto, também da mesma província da Piedade, o convento de São Vicente do Cabo, para o qual os frades fugiram quando do ataque do Drake em 1587. Portanto, os frades do Cabo de São Vicente, sabendo de antemão o que é que eles estavam aqui por Lagos, sabemos que pegaram nos bens mais valiosos do convento do Cabo de São Vicente e vieram precisamente para este local. O convento do Cabo de São Vicente foi encerrado também em 1834, como falámos, como aconteceu com este e com todos os outros, e naquele caso, em 1846, foi readaptado a Farol. O mesmo vai acontecer aqui na cidade com a ermida de Nossa Senhora da Piedade, que é conhecido, um exemplo conhecido de todos, que é uma ermida que depois nos finais, nos inícios, portanto já do século XX, e finais do XIX e inícios do XX, quando a Marinha vai começar a farolagem, portanto, da nossa costa de uma maneira mais intensiva por causa dos naufrágios, vai ser algo polémico, porque a Irmandade que tomava conta da ermida não vai gostar da solução, mas resignadamente vai aceitar que seja ali construído um farol em 1913. E depois então temos centenas de exemplos pelo nosso país fora, fruto dessas políticas de desacralização, portanto, até promovidas pelo nosso Estado. É por isso que temos imensos quartéis militares em antigos conventos, hospitais, são o caso de Lisboa, São José, o Desterro, enfim, há N situações. Santa Marta, portanto, eram conventos de grandes ordens religiosas e, portanto, que depois, com essas políticas de desacralização, vão ser readaptados nas suas funções. Mas Artur, a Igreja de Nossa Senhora da Glória é demolida em 1940. 41. Ela não é demolida nesse período anticlerical, digamos assim. Antes, pelo contrário. Não, isto só para enquadrar... Antes, pelo contrário. Ela não é demolida nessa onda de desacralização. Ela é demolida com um objetivo específico e é demolida por um regime que estava ligado àqueles princípios do Deus, Pátria, Autoridade. Não é? Exato. E, portanto, não é por uma questão anti-laica, anti-religiosa, é por uma questão funcional, sim, prática. Provavelmente para ficar ao lado do quartel da GNR. Provavelmente. Provavelmente. Sim. Mas podia ter sido aqui embaixo nos terrenos da cerca, não é? Exatamente. E vai-se a ver, nunca houve assim tanta criminalidade, não é? Que precisasse... Sim, a igreja é como disse a Sónia, é uma igreja comarcã e era uma igreja para delitos comuns em que as pessoas... Uma cadeia. Uma cadeia. O que é que eu disse? Igreja. Disse uma igreja. E era uma cadeia onde os presos estavam aqui temporariamente para ser transferidos para outro lugar e de facto, ao fim de pouco tempo, esta cadeia não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Pronto, se não houver mais perguntas, convido-vos a verem a exposição que está nas paredes do edifício. Na verdade, são duas exposições. Uma, portanto, de obras que fazem parte do acervo do LAC, a tal que se vai renovando mensalmente. E depois, na salinha do fundo, temos também uma exposição de um artista, Jens Mohr, um artista alemão que esteve em residência de curta duração recentemente aqui no LAC. Estas comemorações dos 25 anos vão continuar e gostaríamos de contar com a vossa presença em ocasiões futuras. Muito obrigado.